O mercado de crédito privado tem ganhado cada vez mais espaço na alocação dos investidores. Nos últimos 5 anos, cresceu mais de 200% no Brasil, financiando empresas e impulsionando a economia. Mas junto com as oportunidades, cresce também a complexidade. Você entende de fato o que está comprando? E antes de iniciar o podcast, eu não podia deixar de falar do nosso parceiro, o Cafeto Roastery. O Cafeto é uma torrefação de cafés especiais de alta qualidade, com uma curadoria rigorosa, focada em entregar o grão à sua xícara. Quer saber como transformar o seu momento de café em uma experiência superior? A Cafeto. Hoje nós estamos aqui com o café da Cafeto, nós vamos presentear o nosso convidado, então não deixe de conhecer, vai ter aqui na descrição o site deles, o @ do Instagram. Vão lá também que eles enviam para o Brasil todo. E hoje nós vamos receber um convidado super especial, Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis Investimentos, uma gestora especializada em crédito privado, com mais de 2 bilhões de reais sob gestão e atuação em 4 frentes: gestão de fundos, crédito estruturado para empresas, coordenação de ofertas públicas e securitização. O Arthur tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, passou por grandes instituições como o BTG Pactual, liderou equipes na área de projetos estruturados, assessorou operações relevantes no setor de infraestrutura, como o metrô de São Paulo, a Ponte Rio-Niterói e as rodovias do Tietê, entre outros projetos de grande porte. Com toda essa bagagem, não poderíamos ter convidado melhor para falar sobre o tema de hoje, que é crédito privado, FDICs, como investir, avaliar e proteger o seu patrimônio. Arthur, seja bem-vindo ao Café Mercado e Negócios. Kelly, muito obrigado pelo convite, Vanessa. Foi um prazer aí poder falar com o público de vocês e acessar as pessoas lá na ponta, para que elas entendam um pouquinho mais do nosso mercado. Arthur, nós que ficamos muito felizes em te receber, obrigada pela presença. E depois dessa apresentação maravilhosa aí da Kelly, um currículo de peso, tem algo a mais que você queira acrescentar, colocar pra gente, contar aí da sua trajetória? Tem bastante cabelo branco. Então a gente passou por vários momentos diferentes no Brasil, olhando crédito a todo momento. Então falou um período meu do Project Finance, né, que a gente olhou grandes operações, estruturações de grandes projetos, e é complexo, uma visão de longo prazo, mas ao mesmo tempo, e eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, tem um lado da infraestrutura que é um pouco mais previsível do que em outros setores. Antes disso, eu vim da área de crédito, a área de crédito proprietária, coisa que subsidiou muito do que a gente faz hoje dentro da Axis, lá no próprio Pactual. Falo Pactual, de novo, cabelo branco. A gente olhou todo tipo de setor durante muito tempo, numa carteira que cresceu bastante ao longo dessa trajetória nossa lá. A gente teve uma sorte enorme de, no meio do caminho, ter sido adquirido por um grande banco internacional, que foi o UBS. Aquele período trouxe muita governança para o banco. Então, como se olhava antes crédito, como a gente passou a olhar após o UBS, mudou bastante. Então, a gente aprendeu essas melhores práticas internacionais. O banco cresceu muito depois com a recompra, né, com a entrada do BTG Pactual. Então, foram diversos momentos da economia, foram diversos momentos dentro do banco, com uma equipe espetacular, que hoje quase toda grande gestora tem alguém que trabalhava com a gente na mesa lá atrás. Então, foi uma história bem bacana e que subsidiou a Axis, que a gente quis trazer para o mercado em geral aquela tecnologia que ficava represada dentro das mesas proprietárias de banco. Muito bom. E para a gente iniciar, falando aqui do crédito privado, né? Então, o mercado financeiro é comum falarmos de crédito privado, né? Mas na nossa audiência, eu acho que é bom a gente começar do começo. Então, vamos falar um pouquinho, assim, quais são os principais instrumentos, qual que é a diferença entre eles, né? Quais as formas que tem do investidor acessar o crédito privado? O crédito privado, de forma bem resumida, é o crédito não bancário. Então, a economia brasileira, ela sempre ficou muito concentrada dentro de poucos bancos. Quando a gente olha para a economia internacional, para outros países mais desenvolvidos, geralmente você tem um mercado de capitais acessando diretamente essas operações. E o que é o mercado de capital em geral? É um investidor. Então, seja um investidor pessoa física, seja um investidor via investimento em fundos, ele acessando direto aquela empresa e emprestando dinheiro para ela. Então, esse é o crédito privado.
Eu não passo por banco, eu vou direto para as pessoas físicas. Recentemente, a gente viu um outro nome importante surgindo dentro do tema, que é o crédito direto. Lá fora a gente chama de direct lending. Então, além do crédito privado, que tem já o mercado de capitais mais estruturado, usual, de empresas grandes que sempre acessaram, a gente tem operações que são feitas diretamente com as empresas. Então, eu tenho num banco uma operação de crédito, grande instituição, com a empresa. Agora a gente tem fundos fazendo operações diretamente com determinadas empresas e isso traz uma conexão, um acompanhamento e uma forma de atuar bem diferente que a gente pode falar mais à frente. Então, além do crédito privado, que tem sido muito comentado, o crédito direto é algo recente, muito recente na economia local e é algo que tem ganho bastante escala e gerando bastante resultado. Indo para os instrumentos. O Brasil tem uma sopa de letrinhas interessantes e elas fazem diferença. Sim. Então, a primeira coisa que a gente consegue é isenção. Se eu consigo enquadrar uma debênture de um projeto de infraestrutura na Lei 12.431, eu consigo uma isenção. O que é isso? Eu tenho uma debênture incentivada, ou debênture de infraestrutura, que era o nome antigo, agora já splitou um pouquinho, né? A gente tem um pouco de debênture de infraestrutura com uma outra legislação mais recente que foi promulgada, que traz isenção para aqueles projetos. Eu, da mesma forma, tenho incentivo para o setor imobiliário e para o setor agro. Então, tem o famoso CRI e o famoso CRA, que tem essa isenção. Isenção, gente, é algo muito relevante na nossa economia. A gente está falando de um juros que saiu de 15, talvez vai chegar ali perto de 14, no horizonte que a gente está enxergando, que é muito alto. E na hora que você deixa de cobrar imposto em cima disso, isso é o equivalente ao que a gente chama de spread de crédito de muita operação. Então, só a isenção, por si só, ela é muito relevante, ela remunera muito bem o risco das operações de uma forma ampla e geral. Então, estrutura importa, faz diferença, debênture de infraestrutura, CRI e CRA são ativos isentos. O FDIC. O FDIC é um instrumento bastante antigo. Eu, quando comecei no mercado, eu comecei no back-office e o meu primeiro de asset, meu primeiro trabalho foi pegar tudo que era muito diferente do mercado e me jogaram 3 FDICs que o Pactual administrava na época. E era uma lista telefônica de regulamento, cada um deles. Eu usava para apoiar o meu monitor, né? A gente não tinha aquelas questões ergonômicas de hoje em dia, que você tem braços robóticos. Era um monte de lista telefônica, que no meu caso era um monte de regulamento de FDIC que eu botava para apoiar o meu monitor. E era um mercado... E ficar estudando. Incipiente, em evolução. Hoje a gente tem um mercado muito mais maduro. E ele é um instrumento muito amplo. Ele é o melhor instrumento de fundo para se fazer crédito. Eu posso fazer crédito estruturado por ele, eu posso fazer crédito pulverizado. Então, muita gente, quando olha o instrumento, acha que ali existe... então a FDIC é pulverizado dessa maneira. Não. É um instrumento muito bom para fazer qualquer tipo de crédito. Em todos os segmentos, existem muitos segmentos de crédito, e que você precisa entender depois o sobrenome, né? O que tem ali por dentro, não só o instrumento em si. Mas é um instrumento muito eficiente e que ele difere o imposto. De novo, a gente falou que imposto é muito relevante no Brasil, com juros altos, isso ajuda muito. Então, o que é diferir? Quando eu visto, eu só vou pagar sobre o meu ganho na hora que eu resgato. Então, durante aquele período inteiro, eu não tenho o que no mercado se chama de come-cotas. Eu não tenho o imposto sendo pago ao longo do tempo pelo próprio fundo, me resgatando parte das cotas. Então, se eu faço um investimento de muito longo prazo, eu tenho aquilo de juros sobre juros, né? Aquele investimento que eu fiz gera um retorno, aquele retorno é reinvestido e isso vai gerando uma bola de neve muito positiva e que não é tributada até o momento em que eu saco o FDIC. Então, de uma forma bem ampla, quais são os principais instrumentos que a gente hoje em dia tem utilizado, mas é uma gama bastante rica de possíveis ativos que a gente consegue empacotar operações de crédito. Ô Arthur, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você fala que o FDIC a gente resgata no final, ele segue a tabela regressiva? O FDIC tem... Ou é outra regra? Então, ele segue... Só que a gente tem muita gente, por exemplo, tem FDIC fechado. Todas as minhas operações hoje em dia são dentro de FDIC fechado. Teve uma mudança recente também de tributação que passou a ter a IOF na aplicação. Isso é algo bastante recente e o investidor tem que ficar atento. Porque ele aplica, ele falou, apliquei R$100, eu tenho menos de R$100 amanhã.
porque o que aconteceu... Na entrada é cobrado o IOF. Então, não é um instrumento que é interessante você fazer aplicações e resgate, então não é um instrumento que deve ser utilizado para caixa. É um instrumento que fica bastante mais interessante quando você tem uma visão de mais longo prazo. E geralmente ele tem um prazo maior de resgate, inclusive, né? É ideal até que tenha. Em operações estruturadas, o ideal é que você tenha operações, períodos de resgate de bastante longo prazo para casar um pouquinho mais o risco de passivo e ativo. Então, a gente pode falar sobre o risco de liquidez, que é algo muito relevante. Mas tem alguns FDICs que conseguem até ter prazos curtos, porque eles aplicam em operações de bastante curto prazo. Então, eles fazem desconto de duplicata, às vezes com 30 dias, com 60 dias, e eles têm um retorno do capital muito rápido, uma liquidez que permite ter prazos mais curtos de resgate. Vai depender muito do crédito que está ali dentro, dos Depende recebíveis. muito do crédito, do risco, é algo que é muito importante. Muitas vezes eu vejo amigos meus nomeando o instrumento como, eu já entendo um pouco mais do que eu estou fazendo, eu estou investindo em FDICs, em CRI e CRA. Pô, muito bacana. Aí falta entender o que está ali dentro. Porque até, né, o investidor, você trouxe, o investidor pessoa física, ele tem olhado mais para crédito privado, né? Mas a maioria não sabe avaliar o risco real desses ativos, né? Quais são, assim, os 3 pontos mais importantes que o investidor tem que analisar, que você colocaria para o investidor analisar antes de escolher um ativo de crédito privado? Primeira coisa é a contraparte. Qual é o risco que estou correndo efetivamente? Quem é a empresa? Qual é o histórico dela? Como é que ela performou? Ela teve emissões passadas? Ela performou bem nessas emissões? Ela pagou tudo em dia? Ela tem apontamentos vastos ali de Serasa ou de outros burôs de crédito? Então, essa parte da credibilidade, da confiança, de saber para quem você está emprestando o dinheiro é algo muito relevante. Você precisa entender essa contraparte com profundidade. E depois você precisa entender um pouquinho mais da estrutura também. Então, quais são as garantias que eu tenho? Como é que aquilo tudo foi montado? Se eu tenho um alinhamento de interesses muito grande entre esse tomador do dinheiro e eu que estou ali na outra ponta assumindo o risco de crédito daquela contraparte dentro daquela específica estrutura. E por último, entendendo, eu entendi qual é a estrutura, eu entendi a garantia, risco, remuneração, isso tudo me atrai, eu tenho que me entender. Eu acho que vem o suitability. Então, o investidor ele tem que entender qual é o risco que ele tem predisposição a correr. O que eu vejo muito é sustos, porque as pessoas não entenderam qual é o risco e elas não estão dispostas, quando entendem, a correr aquele risco. Então, eu vou investir num projeto agro. Existem intempéries, eu tenho El Niño, que tem prometido ser um El Niño importante nesse ano, eu tenho uma guerra que, de repente, impacta meu custo de produção, que está relacionado a óleo diesel para caramba, o fertilizante, que também já aumentou mais de 40%. Então, aquele empreendedor que está recebendo meu dinheiro, ele convive com aquilo que a gente lê no jornal todo dia. E isso é risco. É risco para ele e é risco para você que está emprestando para ele. Então, a gente tem que entender, como investidor, se eu estou disposto a correr aquele risco, porque esse risco pode ser efetivado, mesmo em empresas high grade. Então, quando eu invisto numa empresa muito grande, eu não necessariamente não vou ter problema. Obviamente, é muito menos provável, mas pode vir a acontecer. É não só olhar a rentabilidade, porque os créditos privados, as rentabilidades são muito atrativas. E como ficou muito disponível, né, antes era uma coisa muito mais estruturada ali, agora fica à mercê do investidor pessoa física. Na plataforma, né? De investimentos. Simples a pessoa entrar ali e clicar, aí ele né? olha, clica, contrata, porque o foco dele vai ser a rentabilidade, mas é o que você acabou de colocar. É muito importante avaliar todo o risco por trás. E o que você tinha falado no início, né? Não é um fundo de liquidez. O crédito privado em si o investidor tem que ter uma visão de médio a longo prazo. Não é nenhum tipo, né? Nem um CRI, um CRA, uma debenture e até mesmo um fundo de FDIC. Você vai olhar, vou colocar nesse papel, nesse investimento, precisando do dinheiro, eu resgato e pronto. Não é investimento para essa finalidade, para esse objetivo. Exatamente, Vanessa. Quando eu empresto dinheiro para alguém, essa pessoa pega o dinheiro e ela coloca na economia real. Então, se eu for fazer um projeto de infraestrutura, eu vou retornar aquele dinheiro investido num longuíssimo prazo. Então, construir um metrô. São 6, no caso deu um monte de problema, foi até mais, mas seriam 6 anos de obra
para depois eu começar a ter o retorno daquele investimento. Eu não consigo chegar no meio do caminho e falar, você quer comprar uma casa, toma o dinheiro de volta. Então, para o empreendedor, ele precisa desse horizonte de tempo. Para o investidor, se ele não tem esse, de novo, que a gente chama de suitability, é essa predisposição de comprar um papel de 15 anos, que uma demanda de infraestrutura muitas vezes tem, e esperar os 15 anos para receber o capital todo de volta, ele provavelmente ele vai ser penalizado. Por E vai quê? se frustrar. Na hora que ele for vender aquele papel, é muito provável que quem for comprar exige um prêmio de liquidez. O que é isso? Cara, você está com ativo ilíquido, que não é todo mundo que compra todo dia. Então, para eu comprar de você, eu vou querer um desconto em relação ao valor que a gente chama que é o valor de face, né? Que é o valor que está corrigindo ali aquele capital que você investiu. Então, isso gera frustração. Por quê? Porque eu demandei o capital antes do momento ideal ou antes do que estava acordado dentro daquele instrumento. Perfeito. Perfeito. Arthur, e as garantias desses créditos, né? A gente já comentou aqui, né? Tá ali fácil na plataforma, os ativos, tá fácil de escolher. E nem sempre, né? Embora a gente vê ali o nome da empresa, né? Para quem a gente está emprestando, mas nem sempre esses ativos têm uma garantia ali para o investidor, né? Então, as garantias, quais são os tipos de garantias que existem e qual delas realmente protege o investidor? Existem diversas garantias que eu posso constituir no Brasil e tem uma sopa de letrinhas para cada uma. Então, vou pegar um imóvel em garantia, eu posso fazer uma alienação fiduciária, eu posso fazer uma hipoteca. Então, existem maneiras diferentes de se constituir a mesma garantia e elas têm resultados diferentes no momento de execução. Isso é super complexo e é muito normal que as pessoas físicas não entendam como elas funcionam. A primeira coisa que essa pessoa tem que buscar é um entendimento mais amplo de: existe alinhamento de interesse entre quem está tomando o dinheiro e eu que estou dando dinheiro para ele? Essa pessoa que recebeu o dinheiro, ela tem predisposição de resolver o problema porque ela tem o que perder do outro lado? Então, vou dar um exemplo que ficou muito em voga no mercado de crédito, que foi a Lojas Americanas. A gente tem 3 dos caras mais icônicos do mercado brasileiro como sócios, se descobre uma fraude e quem tinha crédito dentro daquela empresa perde dinheiro. Pô, mas o cara não tem dinheiro para me pagar? Tem. Só que a operação ela não tinha aval deles. Então, em determinado momento, você chega numa empresa, um histórico muito longo, um rating importante, a gente vai falar mais sobre isso, com 3 acionistas, que, pô, se não tiver, capaz até de ter algum livro deles aqui atrás da gente. Então, são icônicos. E na hora que eu vou pegar o dinheiro de volta, eu descubro que eu não tenho garantia nenhuma e que esse acionista, apesar disso manchar a reputação dele, ele prefere não pagar. E fala, cara, você quando entrou na operação, você sabia que você não tinha garantias. Então você tem que se virar com a empresa. Você está fazendo uma operação com essa contraparte, não comigo, que sou acionista. Para eu estar envolvido, eu preciso de um aval, eu preciso de uma fiança, eu preciso de algum instrumento que me traga para dentro dessa operação. Então, isso é um pouco do que eu estou falando de alinhamento de interesses. Se eles fossem avalistas, certamente todos os criadores de lojas americanas teriam recebido seu dinheiro de volta. Então, entender a estrutura é uma coisa muito complexa. Não acredito que as pessoas físicas vão ter capacidade técnica e tempo para entender cada um dos detalhes. Mas garantias reais, geralmente a gente constitui via alienação fiduciária. A gente tem recebíveis que também podem ser constituídos de diversas formas. Cada maneira de se constituir o recebível, ele influencia na sua capacidade de recuperação e é muito complexo. Nas nossas operações, a gente discute com advogados ainda cada uma delas para a gente ver como vai ser a constituição. A gente lê os contratos, porque cada contrato tem uma especificidade. Então, é algo realmente complexo que a pessoa física de casa não vai conseguir replicar. E por aí vai. A gente estava comentando antes aqui sobre o Conexões e a conversa que a gente teve com o advogado. A gente tem garantias que não são garantias. Então, a gente tem instrumentos como o CDA-WA, que é um instrumento de crédito, em que eu tenho a posse do ativo. Então, eu tenho uma fabricação aqui de açúcar, né, ou de café. Aquele estoque de café, ele entra dentro de um armazém e eu pego esse CDA-WA e eu quase como se tivesse adquirido esse café e pago ao proprietário da torrefadora. Então, ele preparou isso tudo, jogou para lá e aquele ativo é meu. E eu posso vender ele para alguém diretamente
Ou ele pode intermediar isso tudo, gerar um financeiro e me pagar. Na minha concepção de analista de crédito, é uma garantia. Tem uma garantia sobre um estoque de café. Então, é um repertório bem amplo de alternativas de garantia, como cada uma delas funciona em cada setor, em cada região do Brasil, em cada cartório, em cada jurisdição, é diferente. Então, eu gostaria de dar um recado para você que está assistindo esse podcast. Antes de fazer qualquer crédito privado na tua carteira, o Arthur acabou de falar que é super complexo as garantias dos ativos. Não deixe de consultar o seu assessor. Mas se não tem um assessor, procure um ou procure entender, né, e estudar ali o ativo que você está colocando na carteira antes de investir. Porque é o que você falou, no detalhe, né? Saber exatamente quais são as garantias, o que ela realmente está cobrindo, é muito difícil o investidor pessoa física fazer essa análise, estudar, porque é uma coisa muito técnica, são advogados e tudo mais que vão entender. Mas tem algumas, assim, algumas questões um pouco mais simples para olhar. Né, consultar um assessor de investimento, ter uma pessoa especializada nisso é fundamental. Eu acho que não é um produto extremamente importante, bom ter na carteira, né? Sendo bem escolhido, vai te dar uma rentabilidade muito interessante, mas não é um investimento de prateleira. Eu acho que você precisa de uma assessoria antes de colocar um papel desse na sua carteira, porque diferente de um CDB, de uma LCI, de uma LCA, de um banco, que você vai ter ali a cobertura do FGC, até 250 mil, o crédito privado você já está entrando num mercado mais sofisticado. Mas que nem você colocou, ter um aval, uma alienação fiduciária, você dá pelo menos uma entendida, uma olhada. Deixa eu só entender aqui as garantias desse papel. Pelo prazo, pelo setor. Ok, às vezes você fala, vou assumir esse risco aqui, que seria interessante, mas a gente precisa até trazer essa educação para a ponta, porque acaba generalizando muito as coisas, né, desse fácil acesso que tem, e aí investimentos muito interessantes e bons acabam se tornando, ainda mais nesse momento agora de crise no Brasil, a gente tem cliente assim, fugindo do crédito privado, falando, não quero mais saber desse papel, e não é assim. É porque foi mal instruído, ou não entendeu a operação, ou lá atrás estava, vou olhar a taxa aqui, vou colocar na minha carteira. E não, Ainda existem... dentro de uma parcela ativos do seu capital, é importante ter até para quem busca melhores retornos, né? Esse é um ponto importante que eu queria pontuar. Eu tenho mais de 20 anos de mercado, e nesses 20 anos aconteceram diversos eventos importantes no Brasil, mundo afora, e eu não tive a experiência de ver nenhuma classe de ativo que fosse mais interessante no Brasil do que crédito. Não à toa, eu montei uma empresa de crédito. Então, sim, é um ativo muito relevante, muito resiliente a diversas situações. A gente passou por diversas, tanto na mesa proprietária quanto na Exit. E em ambas as situações a gente conseguiu ter uma rentabilidade bastante interessante, apesar dos problemas que vão acontecer. Faz parte também. Faz parte. Outra coisa que o investidor tem que tomar cuidado é que na hora que você monta um portfólio, você tem que olhar para o portfólio. Se ele se impressionar com um evento, vai haver um evento. Então, devo fazer 20 investimentos. Talvez não dê tão certo. E isso faz parte do combo. O investidor não pode ficar ali machucado porque aconteceu um evento de lojas americanas que é um evento muito excepcional. É bem fora do esperado para o mercado. E a gente viu como é que na época chacoalhou de forma relevante. Na gestora, né, na prática, a Axis que você possui, como que ela faz a análise de crédito de uma empresa antes de entrar numa operação? Quais são os sinais assim, de alerta que aparecem ali para vocês, que o investidor pessoa física ele não vai conseguir enxergar sozinho, que nem você colocou, mas vocês como estruturadores que depois vendem o investimento, o que vocês analisam? O processo de estruturação de uma operação, ele demora em torno de 3 meses, usualmente. É uma equipe muito grande que trabalha em cima dela. Então, tem analistas de crédito focados naquele setor. A gente tem nossa rede de crédito, a gente tem um comitê de crédito, que envolve outras pessoas, sendo que todas elas ali têm mais de 20 anos de experiência em crédito. A gente contrata uma série de outras parcerias que precisam estar ali ajudando a gente no dia a dia da estruturação. Então, eu preciso de um escritório de advocacia que entenda daquelas garantias, que entenda daquele setor, que entenda a jurisprudência. Porque no Brasil, até o passado é incerto.
Isso muda. Então, a gente vem num processo que funcionou nos últimos 5 anos, mas em determinado momento a gente começa a ver que daqui para frente talvez não funcione mais. A gente precisa de um escritório que esteja acompanhando isso tudo, que esteja vivenciando outros processos do que deu errado para poder trazer informação para a gente, agregar naquela estruturação. Garantias. Cada tipo de garantia tem sua especificidade. Eu vou pegar um prédio, então eu preciso que alguém que entenda de avaliação de prédio vá lá. É uma fazenda, é outro cara. Quais são os riscos ambientais numa fazenda? Quais são os riscos de construção de um prédio? Então vou precisar de um engenheiro que vá validar aquele projeto. Então é uma equipe grande que se debruça sobre aquele processo e que fica estudando aquilo ali durante cerca de 3 meses. É impossível uma pessoa física replicar o nível de diligência que esse grupo consegue ter. Então, é importante que a pessoa tenha essa consciência de que ela sempre vai olhar de uma forma muito superficial na hora de tomar uma decisão. Olhando para a estruturação, tudo pode acontecer ao longo desse período de estruturação que surge ali um ponto de atenção. A primeira coisa em crédito é o caráter. Então, a gente estuda muito a pessoa, quem é a pessoa, contraparte, como ela age no dia a dia, qual a referência que a gente tem dela com outras pessoas que já lidaram com ela no passado. Então, isso é um no-go. Faz total diferença. Total diferença. Então, a gente teve casos, e o agro, por ser um setor que tem sido acessado pelo crédito privado de uma maneira mais recente, a gente viveu isso muito. Você fazia análise técnica, a terra era maravilhosa, a produtividade muito boa, você olhava o fluxo de caixa dele versus endividamento, tudo casava. Então, na hora que você montava o relatório de crédito, o relatório ficava muito bonito. Perfeito. Você viajava, falava com as pessoas que convivem com a pessoa, falava, cara, não faz negócio com ele não, que ele não vai honrar. A índole é uma outra questão, né? É uma outra questão. E a gente viu alguns investidores profissionais com bastante tempo de experiência falaram, cara, a técnica está tão bem feita, a estrutura está tão bem amarrada, que eu não preciso ligar para essa parte reputacional, que não é relevante, são coisas pequenas, é só comportamento da pessoa que não gosta de pagar. Mas no dia a dia você vê que isso dá problema. E era, cara, batata. O cara pegava, fazia um investimento, pouco tempo depois, aquele produtor que não tinha problema nenhum de capacidade de pagamento, gerava um problema de pagamento. Então, essa parte reputacional de análise é um no-go para a gente lá na Axis, e a gente faz um trabalho bem atento a isso. A parte de estruturação, de novo, a gente faz a estruturação própria, a gente criou nossa própria securitizadora para poder fazer um acompanhamento depois e também trabalhar nossa estruturação de uma forma mais ativa. Ela é muito importante. Acontecem várias coisas que no Brasil são complexas. Então, você faz uma garantia que está muito bem desenhada, mas você não constitui da maneira correta no cartório. Na hora que você for executar, eventualmente você não consegue. Então, tem muitos detalhes. E tem coisas que às vezes vão sendo atropeladas. Esse to-do eu tenho que fazer depois da emissão. E tem alguém que faça? O cara fez direito? Ele constituiu da forma certa? Então, a parte de estruturação é algo assim muito relevante e que passa desapercebido pela maioria das pessoas, porque acha que é um pacote. Comprei uma debênture, chegou um pacote pronto que alguém fez o trabalho muito bem feito. Nem sempre fez. Então, entender isso é algo bem relevante. A gente reanalisa tudo que é estruturado de terceiros de forma bastante inteligente, pede o que a gente chama da legal opinion, né, a LO, do escritório que fez aquela análise. Então, dentro dessa estruturação, tem um escritório que fez uma análise aprofundada sobre reputação, sobre garantia, sobre constituição, estrutura. Deixa eu ver o que esse advogado falou. Se ele começou a eximir muita coisa, não, isso aqui eu não vou dar opinião, isso aqui eu não vou dar opinião, isso aqui eu não vou dar opinião, ele já me deu uma opinião. Ele deu uma opinião que ele não acha bom. Tem alguma coisa ali que... Então, a gente vai bem a fundo também nessa diligência legal, no entendimento das garantias. Então, é um processo lento, longo, atento, que exige experiência. Então, eu acho que tem que ter um pouco de vivência daquilo ali para poder fazer o filtro de forma adequada. Inclusive, no podcast que você gravou, que a gente assistiu, em relação às garantias, um olhar, inclusive, na região que está localizado, porque em cada região muda ali a legislação, né? Então, nem sempre a forma que você constitui a garantia em uma estruturação aqui em São Paulo é a mesma forma que você vai constituir a garantia que está localizada no Centro-Oeste, enfim.
E isso é importante também. Isso muda muito. A gente está em São Paulo, a gente está acostumado ao mercado, como funciona em São Paulo. Aqui é tudo muito mais dinâmico. A legislação tem uma jurisprudência muito mais consolidada e forte. Os juízes estão acostumados a esses processos, entendem de mercado financeiro, entendem de garantias, e a coisa flui de uma forma muito mais natural, sem fugir muito da média, né? Então, você sabe ali qual é o problema que você vai encontrar se for para o judiciário, e geralmente em São Paulo você não tem muita surpresa. Quando você foge dessa região, você encontra diversas surpresas. Estava falando com o Gabriel, até o cartório importa. Então, a alienação fiduciária é como se eu passasse a ser quase que o proprietário daquela fazenda. Ela passou para mim durante aquele período e depois eu devolvo para ele. E para eu fazer a consolidação dessa garantia via cartório, é muito simples e fácil. Então, foi um instrumento muito bem feito para me trazer facilidade de execução. Só que, para que isso ocorra nesse ritmo, eu preciso do cartório. E muitas vezes eu esbarro no cartório. Eu preciso de um juiz local que muitas vezes tem vínculos de amizade, parentesco com quem se está executando. Então, você vai para uma região muito pequena, a chance disso acontecer é muito maior do que trabalhando em São Paulo. Então, tem muitos detalhes que acontecem no dia a dia que a gente precisa ficar atento na hora da estruturação, do acompanhamento da operação. Perfeito. E, Arthur, nos últimos anos também a gente tem visto um número crescente de empresas entrando em recuperação judicial, né? Como você comentou, Americanas, teve Light, recentemente a Raizen, e tantas outras, né? Que a gente às vezes nem fica sabendo, né? Outras menores, enfim. E os investidores olham muito para a questão do rating, né, dessas empresas, como elas estão classificadas, né? Então, AAA, AA, e muitas vezes a gente percebe que isso não é o suficiente, né? A grande maioria das vezes não é o suficiente, essa questão do rating. Então, assim, isso realmente protege o investidor? Como que vocês olham para essa questão da classificação do rating das empresas? Primeira coisa que o investidor precisa entender, o que é o rating? O rating é o risco de eu ter problema. É o risco de acontecer um evento que não haja um pagamento, de eu ter um default. O que a gente olha como investidor, tanto no banco quanto como gestor? É o quanto eu recupero do meu capital. Eu posso ter problema, mas eu quero recuperar meu capital. O que me dói é perder dinheiro. Ter problema faz parte do meu negócio. Eu vou ter dor de cabeça em algum momento e eu vou saber lidar com aquilo. Então, a gente olha para um termo em inglês que é o loss given default, que é um pouco do que a gente está falando de garantias. Deu problema, eu tenho um aval do 3G, eu estou bem parado, eu vou sair do outro lado, não vou perder dinheiro. Eu estou clean, eu vou perder 100%. A agência de rating, ela faz análise só da chance de dar problema. Tem uma varejista que atua 40 anos no Brasil, que tem alto nível de governança, listada em bolsa, tem sócios, uma reputação muito importante, fluxo de caixa, naquele momento do rating que ele olhou, que isso é bastante importante, ele faz uma análise estática, pontual. E geralmente ele está um pouco atrasado em relação aos eventos. Então, naquele momento, parecia que tudo fechava bem a conta, até porque ele não tinha informação do endividamento correto. Vou dar um rating bom. O que a gente olha no crédito? Eu preciso ver o filme inteiro. Se eu tive um problema, e problemas acontecem. Qual era a projeção de qualquer um de nós aqui de que haveria um Covid? Existe Covid e muda tudo. Sim. Gravar podcast, a gente grava com frequência, ele só prova o quão errado a gente fica ao longo do tempo. Então, a gente vai olhando as histórias e vai descobrindo que me perguntavam... Uma guerra, quando que você sabe que vai estourar uma guerra? Exatamente, né? isso que eu ia falar. Vai ficar tanto tempo. Qual é a sua projeção sobre o agro? Você pegar um pouquinho antes da guerra, eu estava com uma projeção bastante otimista. Sim, tá tudo se organizando. Tava tudo caminhando para melhorar o setor. Melhorando muito. Soja, que talvez tenha sido um setor que foi mais afetado dentro do agro, a gente vai bater recorde histórico de produção. E isso que a gente já via lá atrás, porque a parte da produção a gente acompanhava. Agora, que ia ter uma guerra no meio do caminho, que ia aumentar 40% do fertilizante, que ia aumentar o custo de produção bastante, o custo logístico de uma forma bem importante, e isso espremer de novo a margem do produtor, estava fora do radar de todo mundo. Então, o que a gente gosta de enxergar é o que eu faço quando há algum tipo de problema? Como eu saio do outro lado? E a agência de rating ela não chega nesse tema. Ela quer dar uma visão de qual é a probabilidade de ter problema.
e probabilidade é probabilidade. A gente tem a curva de probabilidade, às vezes tem coisas que ficam fora ali do meio que a gente está vendo. Às vezes tem eventos de cauda, que foi o caso de Lojas Americanas. A Light já não era tão um evento de cauda. O evento de cauda talvez tenha sido jurídico, dela poder ter pedido recuperação judicial, que era algo que estava fora do radar de todo mundo. Mas que ela tinha problemas era algo que já estava mais ou menos mapeado. Mas existem casos. Raizen, uma empresa com um histórico muito importante, é uma das principais empresas de atuação no setor. Era algo que, olhando o rating, parecia muito pouco provável. Cara, mas o setor muda ao longo do tempo. O preço do açúcar teve 21 cents, caiu para 12, 13 cents pouco tempo depois. Isso mexe tudo. A guerra mexe com o preço do álcool. Então, essas coisas todas, elas vão se acumulando. Os juros. Os juros, a expectativa é que a gente tivesse uma queda importante nesse ano. Nível de endividamento de uma empresa nos juros que estava caindo muito, talvez comportasse tudo certo. Cara, os juros não caiu. Isso tanto diminui o fluxo de caixa disponível da empresa, como o apetite do mercado. O mercado fica mais receoso também. Que aí a gente cai na questão da liquidez, que a gente está falando dos fundos, mas impacta na empresa também. Então, o ponto é, tudo é muito dinâmico. A análise de rating, ela dá uma foto para a gente de alguém que entende de crédito e fez uma análise preliminar. Então, ela é um ótimo filtro. Dentro do que a gente estava falando, eu quero ter uma visão geral sobre um determinado produto de um crédito. É um excelente indicador. É alguém que sabe fazer uma análise, que já fez esse trabalho prévio, com muito mais profundidade que você, pessoa física, vai conseguir fazer. Então, recomendo que olhe e, se puder, leia o relatório, porque você vai entender os riscos que vão ser apontados ali. Só que ele geralmente não é suficiente. Ele para no meio do caminho, ele não olha para as garantias. De novo, tem uma atuação, e aí vem minha principal recomendação aqui. Eu recomendo muito que as pessoas não investam direto nos papéis, a não ser que elas tenham muita confiança naquilo que elas estão alocando. Ou que seja uma participação que ela esteja disposta a cair naquela ponta da curva. Então, eu tenho um volume em determinado título, eu ganho muito mais dinheiro alocando direto nesse título, eu sei que pode acontecer alguma coisa que está fora do meu radar e que vai dar problema nele, e eu estou confortável em perder aquele volume de dinheiro. Confortável é uma péssima palavra, mas eu estou predisposto, eu vou entender caso eu perca aquele valor investido, porque ele está dentro do que a gente chama de suitability novamente, dentro do que eu aguento. Dentro do portfólio é um percentual dentro ali do que eu estou disposto a correr o risco, podendo talvez perder alguma coisa. Que é risco-retorno. Crédito é muito bom. Falei aqui que em 20 e poucos anos de carreira eu não vi nada que superasse a rentabilidade do crédito no Brasil em diversos momentos, mas eu tive problema em diversas operações. E o portfólio se compôs. As coisas, de certa forma, fizeram com que a minha rentabilidade fosse muito boa, apesar dos problemas que eu tive. Então, esse primeiro entendimento o investidor tem que ter. Perfeito. E tem que estar ali adequado dentro do tamanho do portfólio dele como um todo. Mas, de novo, eu recomendo muito, muito que os investidores acessem crédito via gestores. Por quê? Porque esse problema, é muito complexo de se gerir. Então, tive um problema em determinado segmento. Como é que quem vai fazer a interlocução com aquela empresa? Quem é que vai contratar os advogados para executar? Quem é que vai representar você, que tem 10 mil reais numa debênture de 1 bilhão? Então, isso tudo você vai perdendo um pouco da sensibilidade quando você está na pessoa física, e quando você tem um time de gestão atuante, ele consegue atuar de uma forma muito mais clara, a trazer ali o capital de volta em benefício do próprio investidor. E até um resumo, une tudo isso que a gente conversou aqui, né? Sobre questão de risco, que nem você colocou. Não é um único evento que você olha, né? As agências de rating traz ótimas informações e tem que continuar olhando. Mas não é esse único evento que você tem que olhar. Tem que olhar, tem que ter um olhar mais amplo. E eu ia comentar isso num determinado momento aqui, sobre o que você falou. Quando você olha para fundos de investimentos, aí você está falando com profissionais, com gestoras, vocês conseguem analisar tudo isso e pulverizar. E aí o investidor pessoa física, ele consegue acessar ótimas estruturas de crédito que vão ter profissionais olhando tudo para eles, todos os devidos riscos que tem que olhar. Não está livre totalmente de perdas e riscos, porque o mercado ele é muito maior do que uma análise atual, que nem a gente colocou aqui.
mas o investidor pessoa física, ele está de uma certa forma se protegendo, porque ele sozinho não vai conseguir fazer tudo isso da carteira dele individual. Mas quando você vê os fundos de investimentos, né, ir através de gestores, eu acho, assim, até uma opinião pessoal, eu acho uma forma muito interessante de acessar, principalmente para quem está começando no meio dos investimentos, começando a montar uma carteira, é um instrumento muito interessante de você acessar o crédito privado e se proteger melhor de todas essas questões que a gente está trazendo aqui, né, amiga? Com certeza. O Arthur, mudando um pouco, a gente fez uma pesquisa e nós vimos que em uma entrevista recente você disse que a AgroGalaxy foi o evento mais relevante para o mercado de crédito em 2024. Aí a gente queria, né, a curiosidade aqui, por quê? O que você viu, o que falou na AgroGalaxy, na AgroGalaxy que trouxe essa relevância para você neste evento? Então, a gente veio no setor agro de um boom muito relevante. Então, os FIAGROS começaram em 2021 e houve uma enxurrada de capital novo entrando dentro do setor agro. Perfeito. Até então, a gente tinha muito crédito bancário. Então, o Banco do Brasil, início da nossa conversa, né, o crédito bancário suplantava lá o agro. Quem também ajuda, e ajuda muito dentro do agronegócio, são as revendas, inclusive a AgroGalaxy. Então, o pessoal vende um insumo para o produtor rural e recebe aquilo depois da safra. Isso é uma maneira de você dar capital de giro para o agro como um todo. E, de repente, surge o crédito privado vindo e irrigando esse setor também, que é um dos principais setores da economia brasileira. A gente é muito forte em quase tudo que a gente faz dentro do agronegócio. A gente é relevante em quase todas as cadeias. Soja, a gente representava 50%, acho que hoje a gente está chegando perto de 60% do mercado de exportação de soja global. Então, os Estados Unidos produz muito, mas consome muito. A gente produz e exporta para o mundo. Isso em quase todo o segmento do agro. O PIB brasileiro é impulsionado há vários anos pelo agro. Então, de fato, é um setor que atrai atenção. Só que em 2023, e eu acho que a AgroGalaxy foi a maior do ano, foi uma das primeiras de vários eventos que aconteceram de forma subsequente e uma das que tinham melhor percepção de risco. Então, era uma empresa com alta governança, listada em bolsa, uma operação com operações clean, porque ela tinha atingido um nível de governança que permitiu ela conseguir acessar o mercado sem essas garantias que usualmente a gente coloca dentro de operações agro que a gente faz nos nossos fundos. Então, isso fez com que os investidores perdessem dinheiro no agro pela primeira vez de uma forma relevante. E foi um nível de perda bastante grande e com uma exposição bem ampla, porque era papel que tinha acessado pessoas físicas diretamente, era um papel que tinha na carteira de um volume muito grande dos FIAGROS que estavam listados em bolsa. Então isso trouxe essa volatilidade do setor agro, porque é um setor cíclico, muito mais cíclico do que infraestrutura, mais cíclico também do que imobiliário. Então, o investidor, eu só tinha olhado para o ponto bom, que foi o início da minha fala. Eu não tinha olhado para essa força do ciclo, a gente mencionou do açúcar, né? Perdendo aí quase $10, quase 50% do preço de um ano para o outro, num determinado momento. Então, essas coisas acontecem, fazem parte do negócio. Então, quem não entende, é melhor ficar de fora ou ajustar ali o tamanho do portfólio para que você tenha um risco controlado e, idealmente, não invista direto, invista via fundos, porque vai ter alguém que vai estar analisando com profundidade, acompanhando, solucionando os problemas que certamente virão no agro. Mais ainda, vão haver ciclos, você tem que entender, uma empresa que está voltada para a soja, como a gente mencionou, tiveram anos complicados, então 2023 já era exemplo disso, a gente já está em 26. Em 26 a minha fala era positiva, veio a guerra, já ficou negativa. Então são 3 anos complexos subsequentes. Isso é muito raro de acontecer, a gente já destacou bastante, mas dentro de um segmento que suplanta 60% do que o globo demanda de mercado, né? Eu sou o único exportador que representa isso tudo do mercado de exportação, não tem como esse produtor ficar com margem negativa durante muito tempo. Então é normal que esse ciclo volte e ele deva de novo recuperar as margens dos produtores. Então, entender isso, como funciona, com profundidade, é algo importante. O investidor ter ali aquela flexibilidade, que a gente consegue isso quando a gente faz o crédito direto, né? Não só o crédito privado, mas tem uma pessoa, um interlocutor atuante do outro lado, falando, não,
tive um ciclo negativo, me traz um pouco mais de garantia, me traz um pouco mais de taxa para remunerar esse risco. Esse acompanhamento, né, Arthur, que é importante. Que é a gestão. Sim, é a gestão daquele portfólio. daquele... A gestão desse portfólio, realmente, deve ser feita por uma casa especializada por gestores. Sim. O crédito direto que você está mencionando, explica um pouco mais. O crédito direto é quando eu vou para uma empresa e ela me fala, Arthur, eu tenho essa demanda de capital. Eu consigo investidores que te suplantem esse volume de capital se você me trouxer essas garantias e esse pacote aqui como um todo. E a partir disso a gente começa o processo de estruturação, de análise que a gente já mencionou aqui. E essa operação, ela pode ser bilateral. Então, os meus fundos da Axis deram 100% do capital necessário para aquela empresa. Ou não, mas eu posso ter um grupo pequeno de investidores. Então, a gente faz um club deal. Eu chamo outros gestores que têm o mesmo apetite que eu para fazer esse investimento. E a gente fica monitorando em conjunto aquela operação e fazendo uma interlocução contínua com a empresa. Então, a gente vê uma notícia no jornal de que começou uma guerra, te liga para o empresário e fala, cara, qual é o impacto na sua indústria disso? Como é que isso vai impactar no dia a dia? Dá um mês de guerra, e aí? Aquilo que você projetou aconteceu? Como é que está acontecendo no dia a dia? Então, é um processo muito mais próximo de acompanhamento daquela operação em si. Não é algo que vem no mercado de capitais, que, como o AgroGalaxy, por exemplo, que foi uma operação que a gente também investiu, que a nossa oferta era uma oferta de 500 milhões de reais. A gente tinha 1% da oferta, a gente tinha um volume muito pequeno comparado ao volume completo da operação. E isso você consegue uma atenção muito pequena do RI da empresa para te dar informações. Quando você tem um crédito direto, essa proximidade que você consegue, ela torna o acompanhamento muito mais efetivo. Você sabe o que está acontecendo com a empresa de fato, você visita a empresa, você conhece o empreendedor, você percebe na forma dele atuar. Né? Então, a pessoa estava muito feliz quando a gente fez a operação, hoje ela está com uma cara de muita preocupação. Algo mudou. Pessoal, começa a olhar os números, vai visitar a planta, vê se a planta está com movimentação. Então, tem funcionários, tem um volume grande de carga entrando, saindo, está com estoque? Não, ele vende determinado produto, você entra na área que deveria ter estoque e não tem estoque, você tem um problema muito grande, ele não vai ter receita na frente. Então, você acompanhar esse processo todo no crédito direto é muito mais fácil, que é como os bancos fazem. Os bancos fazem operações bilaterais, na sua grande maioria das vezes, e que o mercado de capitais, com a evolução, com o crescimento dos fundos, tem cada vez mais atuado nesse sentido também. As gestoras fazem muito isso, né? A gente escuta muito isso lá dentro de casa também, dentro da Vence, né? De estar lá junto com o produtor, de estar visitando a fazenda. Então, esse acompanhamento, ele é fundamental. Vence, ela tem uma característica similar, apesar de muitas vezes não ter ali só o braço de gestão. Então, vocês produzem muitas coisas, vocês estruturam também, e vocês não fazem um crédito direto, às vezes, via fundo, mas via cliente. Sim. Então, o que é muito legal. Então, o seu comercial, ele está atuante, ele visita, ele conhece, ele entende como funciona aquele produtor, aquela região. A gente estava conversando mais cedo aqui do João, ele conhece com profundidade o setor, sabe do histórico todo que as empresas tiveram ao longo do tempo, ele trabalhou num grande banco também de investimento, e que teve a oportunidade de ver quem são as pessoas que fazem o agro do jeito certo, por exemplo, quem fazem do jeito errado. Então, acho que essa leitura, esse acompanhamento, essa proximidade, ela é muito importante. E essa atuação direta, o crédito direto permite que você tenha uma atuação direta depois. Não fica um negócio amplo, né? Imagina, é quase como um condomínio. Eu tenho um condomínio. Se todo mundo for dentro do condomínio tomar decisões, você não consegue fazer nada. Agora, quando você tem um síndico, você espera que ele vá lá e que atue, que contrate, que demite, que faça aquela obra que precisa ser feita no condomínio. Então, é um pouco desse papel. Eu preciso ter um responsável por conduzir aquela diligência, aquele acompanhamento. Com certeza. Perfeito. Os fundos da Axis, o seu ramo, vocês lá não é tão agro, né? Você é mais infraestrutura. A gente olha todos os segmentos. E infraestrutura foi o último que a gente começou a investir. A gente começou a investir bastante forte em agro no início da... A gente é uma casa agnóstica em crédito. Tá? Então, o que é agnóstico em crédito? A gente olha todos os segmentos. Então, a gente investe muito em agro, muito imobiliário, muita infraestrutura, porque são setores isentos, são relevantes dentro do PIB e geralmente tem garantias. Então, são setores que a gente tem forte atuação. Mas a gente já fez robótica, a gente já fez coisas bem complexas e fora ali do dia a dia. Então, a gente não tem uma restrição a esses três segmentos, apesar deles serem os mais relevantes dentro da Axis. Agro ficou muito relevante porque a gente começou a gestora em 2020. A gente já começou a Axis em 2017, estruturando operações e levando a mercado. Em 2020, a gente começa o nosso primeiro fundo. E aí começa a pandemia.
onde que eu vou alocar meu capital no meio dessa confusão toda que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã? Então, o agro, ele brota ali como um oásis no meio dessa confusão toda. Demanda, a gente não sabia, a gente está em São Paulo agora, a gente não sabia se todo mundo ia voltar para o escritório e voltar a trabalhar presencialmente. Então, o real estate, por exemplo, tinha uma série de dúvidas. O agro, não. Em casa ou aqui, a gente vai continuar comendo. Sim. E o agro também tinha uma questão logística. Então, você geralmente não tem concentrações, como numa indústria convencional. O cara que está plantando lá, ele geralmente está lá com um grupo pequeno, mais isolado, às vezes sozinho numa plantadeira. Então, você tinha menos contaminação. Cara, vamos para lá, porque além de tudo, geralmente tem garantias robustas que vão ser resilientes a esse processo como um todo. Então, a gente cresceu de forma muito relevante no agro. O segundo setor que a gente também acompanhou esse crescimento e hoje está maior do que o agro dentro da Axis, por questões conjunturais. Então, a gente falou de vários problemas que estão acontecendo dentro do agro e esse setor, eu acho que está num momento um pouco diferente, bem mais positivo, que é o imobiliário. Então, hoje, dentro do nosso portfólio imobiliário, já é maior do que o agro, apesar desse viés que a gente ganhou ao longo da nossa trajetória, principalmente em 2020. E eu tenho uma experiência muito grande em infraestrutura. A gente tem fundo de infraestrutura, a gente tem operações de infraestrutura no pipeline, mas o setor foi por um lado contrário do agro. Eu costumo dizer que o mercado de capitais brasileiro ele é muito pendular. Então, a gente geralmente está nos extremos. Então, o agro ele saiu daquele momento que todo mundo queria muito investir em agro, que foi quando teve aquela enxurrada de capital no início dos FIAGROS, para todo mundo ficou com muito medo do agro. E quase que não passou no meio do caminho, né? Ele pulou de um lado para o outro. E o infraestrutura, ele está nesse momento aqui que todo mundo quer ter dinheiro em infraestrutura. Então, eu falei que a isenção é muito relevante. Boa parte das empresas está absorvendo esse benefício da isenção, porque ela está fazendo a operação abaixo do tesouro. Então, o governo brasileiro toma dinheiro mais caro do que empresas de infraestruturas atualmente, porque quem investe pensa que aquele ganho do imposto é suficiente para compensar o risco que ele está assumindo. E, na minha opinião, ele não é. Boa parte dos projetos que a gente tem visto em infraestrutura, eles estão com taxa tão baixa, que eu prefiro não alocar o capital. E, de novo, falei que o momento no Brasil importa, que o mercado é muito pendular. Eu acredito que esse momento está exuberante, fazendo com que o risco continue existindo, mas o retorno não seja suficiente para remunerar ele. E eu acho que vai ter um momento em que vai haver uma Americanas, vai haver uma AgroGalaxy, que o mercado fala assim, nossa, existe risco em infraestrutura? Existe. E o mercado vai se surpreender com isso e talvez o risco e o retorno comece a compensar bastante e dentro do nosso portfólio a parte de infraestrutura cresça de uma forma mais relevante. Tá bem pulverizado, né? É. Agora vamos falar de oportunidades. A gente já falou de recuperação judicial, de risco, de análise de garantia. E aí a gente quer falar de oportunidade, né? Então, como a gente comentou aqui, Selic ainda num patamar elevado. Então, a renda fixa ainda atrativa, né? A gente muito vê atrativa, aí né? muito atrativa, afeta, e isso acaba afetando, inclusive, o mercado de crédito, né? As empresas estão pagando mais, inclusive, para captar os recursos, né? E o que significa para quem investe nesses ativos? Significa que ele vai ter uma excelente rentabilidade. Significa que se ele tiver estruturas bem montadas, ele tem uma chance de recuperação daquele capital muito grande, apesar de eventuais problemas que fazem parte do negócio. Significa que crédito continua sendo uma excelente alternativa no Brasil, que é um país que tem os juros altos de forma estrutural há muito tempo. Então, o empreendedor ele tem que vencer as batalhas dele, apesar dos juros altos. O rentista ou o investidor que conseguiu acumular capital, ele tem um benefício de remunerar muito bem o seu capital nesses juros relevantes. Então, acho que crédito continua sendo algo muito relevante, deveria ser mais relevante na carteira das pessoas físicas. Acho que é um movimento que vem acontecendo ao longo do tempo e tem espaço ainda para se consolidar. Em termos setoriais, acho que um dos principais setores nossos, como eu mencionei, onde que o risco e retorno tem se demonstrado muito interessante, é no imobiliário. Vocês promoveram uma mudança muito importante no mercado. O setor imobiliário, ele sempre foi usou muito o recurso da poupança para poder se desenvolver. E vocês trazendo esse portfólio todo de alternativas de investimento, foi levando o investidor a ficar, por que eu tenho dinheiro nisso aqui que rende menos que tudo? Né? Então, a poupança, acho que é o pior investimento que existe dentro do Brasil. Então, o investidor olha aquele portfólio todo, aquelas alternativas todas que existem, e ele migra da poupança para essas alternativas.
e o dinheiro da poupança ficando mais escasso. E aquele setor que usava só praticamente esse capital para poder se desenvolver, começa a ir para o crédito privado, começa a buscar bancos que antes não tinham operações diretas com eles, usavam esse recurso aí como funding. E isso abre um mercado gigantesco. A gente tem um volume muito interessante de projetos, muito empreendedor bom, diversidade geográfica, históricos diferentes, garantias reais, de algo que todo mundo quer. Então, todo mundo tem um sonho da casa própria. Então, é um setor muito forte, relevante na economia, com garantias e que tem um risco-retorno que está bastante interessante quando comparado a esses outros dois exemplos que a gente mencionou. Então, eu olharia com bastante bons olhos para o segmento imobiliário nesse momento. Não, legal. Uma das perguntas que nós íamos falar agora era acho que você já respondeu aqui ao longo do podcast, que a gente ia justamente falar o que o investidor, pessoa física, ganha ao acessar o crédito privado através de um fundo gerido por quem entende, para uma gestora que entende. E você já falou aqui ao longo do podcast as vantagens, o que o investidor ganha com isso, de acessar através da gestora. Fala, então, conta aqui para a nossa audiência, para os nossos investidores, o investidor pessoa física, quais são os fundos que a Axis tem, que eles conseguem acessar? É através das plataformas de investimento dos bancos? Então, coloca um pouco para eles conhecerem e acessar os fundos da Axis e contar aí com toda essa diligência, essa expertise aí de vocês para gerar bem o recurso deles. A gente tem 3 fundos listados. A gente tem um fundo de infraestrutura, a gente tem um fundo agronegócio e a gente tem um fundo imobiliário. Como eu falei, o imobiliário está no momento único, então recomendo que olhe bastante para esse segmento, olhe as nossas cartas, a gente traz bastante informação sobre o fundo. O fundo do nosso imobiliário está há 16 meses distribuindo 0,13 centavos numa cota 10, que dá 1,30 mais ou menos mensal isento, que é uma enormidade de retorno, com estabilidade, de novo, já há 16 meses com o mesmo nível de distribuição. Então, recomendo bastante que vocês olhem com carinho esse fundo. O AGRX, ele vem nessa turbulência do agro. Então, o AGRX 11 é um fundo focado no agronegócio, é um FIAGRO, e ele tem um desconto muito grande em relação à cota patrimonial. A gente veio de uma maneira muito mais conservadora, fazendo reservas para esse fundo. Então, a gente gera um nível de rentabilidade no fundo que a gente poderia distribuir, a gente não distribui tudo e guarda um pouco disso. Para quê? Porque, eventualmente, eu posso ter um problema e aquele dinheiro já está guardado. Então, o que a gente aprendeu ao longo de AgroGalaxy, que foi muito relevante para a gente, ensinou muito sobre, inclusive, a cabeça do investidor e como ele se comporta, é que o investidor quer estabilidade de rentabilidade. Então, a gente monta uma reserva porque os dentes vão vir dentro do setor que é ciclo. E a gente, com essa reserva, consegue diminuir esses impactos de uma forma muito relevante. Hoje eu tenho mais de 2 meses de distribuição de reserva lá, então eu poderia passar 2 meses sem gerar resultado suficiente para pagar e está lá reservado aquele capital para distribuir. Então, é um fundo que está muito robusto, num ambiente muito conturbado. Isso aqui gera uma oportunidade. Esse é o? AGRX11. AGRX11. Mas, de novo, entenda onde você está entrando. Você está entrando numa oportunidade porque o mercado está mais agitado. Então, é possível que você entre e ele chacoalhe. Então, ajuste isso ao seu suitability. Ao seu perfil de investidor. Ao seu perfil de investidor. O imobiliário vem no momento mais estável, vem com cotas mais estáveis. Eu acho que é um produto que cabe para muito mais bolso. O AGRX é para alguém que entenda que queira uma oportunidade. Então, eu estou entrando no momento certo, em que o fundo está descontado. A cota patrimonial é aquilo que a gente fala. Eu tenho uma nota de 10 e estou comprando por R$8. Tá. É isso. Pô, mas por que existe essa oportunidade? Porque tem muita gente que não quer estar dentro daquele... E eu vou levar um tempo para chegar, um bom tempo para chegar nos 10. Eu até tinha expectativas que as coisas acontecessem mais rápido. Então, a própria guerra muda um pouco desse cenário. E os juros altos também mudou um pouco. Mas eu imagino que a resiliência dessa reserva, desse crescimento de reserva que a gente está fazendo, vá mostrando para os investidores que aqui tem uma geração de caixa importante. A gente viveu um momento muito complicado do agro, mesmo assim a gente conseguiu performar e distribuir muito bem. Tiveram problemas na carteira, esses problemas foram resolvidos. A gente teve um problema muito importante de perda total da operação de AgroGalaxy, que a gente, usando um termo aqui, right of full, né? Então a gente tirou ali da contabilidade do portfólio aquela recuperação do crédito, porque era uma operação
que muita gente me demandava como mais high grade. Então, eu quero uma operação de uma empresa com maior governança, uma empresa listada em bolsa, uma empresa que comprovadamente tenha o apoio do mercado de capitais. Tivemos, não deu certo, quanto operações com crédito direto, com empresários muito menos sofisticados e que a gente está ali no dia a dia usando tudo que a gente mencionou do nosso processo de gestão. Então, entenda esse portfólio como um todo e isso você acessa em qualquer corretora via bolsa de uma forma bem fluida e ampla. Temos outros 2 produtos que são muito importantes, que estão abertos em várias plataformas, em especial no BTG Pactual, onde vocês têm atuação, que são os nossos fundos de previdência, que tem um histórico de mais de 5 anos, performando super bem. É um fundo que avançou na indústria de uma maneira diferente, as pessoas ainda não olhavam previdência como a gente olhava, então tive uma experiência pessoal na época de UBS, que a gente tinha um fundo de previdência que a gente podia aportar, mas quando a gente aportava como funcionário até 8% do nosso salário, eles dobravam aquilo lá. Então, 100% de retorno na cabeça é único. Só que você tinha que passar 10 anos para poder acessar. E nesses 10 anos, você perdia do CDI. Aquele 100% que você aportava na largada. Cara, como é possível? Porque o fundo rendia mal. Previdência era muito ruim no passado. Por que os gestores não fazem um fundo que renda bem? E a gente começou a pensar como fazer isso, montou uma carteira. Hoje tem uma gama muito mais ampla de fundos de renda fixa, de crédito, que acessaram o mercado, mas esse fundo tem um histórico bastante interessante, vale a pena olhar. E a gente tem um fundo, que é o nosso FDIC D90, que eu criei pensando nos meus pais. Então, cara, eu preciso de acessar investidores que não entendam o que eu estou fazendo, eu preciso de algo que seja seguro e que tenha estabilidade, porque eles não têm o estômago, como a gente falou 1000 vezes aqui a palavra, o suitability, para aguentar essa volatilidade. Então, a gente montou um fundo que tem majoritariamente caixa e cota sênior de FDIC. Para quê? Para essa volatilidade ficar na cota subordinada do FDIC. A gente não falou tanto da estrutura de sênior subordinada quando a gente falou de FDIC, mas existe essa segregação de classe. Então, o primeiro impacto vem na cota subordinada, que é um colchão que existe, e a sênior, ela fica ali muito mais estável, porque, havendo perda de parte do portfólio, eu não enxergo isso. Quem absorve é o subordinado. Porém, quando eu consigo ganhar um volume importante, esse subordinado geralmente é muito bem remunerado para correr esse risco maior que ele corre. Então, é uma divisão de riscos que a gente faz e a gente aloca a parte menos arriscada para esse fundo que o nosso D90 está na plataforma. Arthur, e você falou uma coisa interessante aqui, que você falou, esse fundo eu criei pensando nos meus pais. E isso para o investidor é uma palavra que chama atenção, porque muitos deles falam assim para gente, você colocaria o seu dinheiro nesse fundo? Você colocaria o dinheiro do seu pai nesse fundo? Eu já ouvi isso. Então, você colocando isso quer dizer... Os meus pais estão nesse fundo. Passa uma confiança quando eles ouvem essas palavrinhas, sabe? Colocaria o meu dinheiro, eu conheço esse fundo, ele está desde 2018, né? 20. E tem um histórico muito bom mesmo. É bem pulverizado o crédito ali dentro. Que a gente investe em outros fundos que investem no papel depois. Então, quando eu olho a carteira, às vezes você olha, mas eu tenho poucos fundos que eu invisto, mas esses fundos investem em outros papéis. Então, a gente consegue uma diversificação bem interessante de portfólio. Desse portfólio, a grande maioria das nossas operações são estruturadas, então elas trazem garantias. Então, o que é essa garantia? Como a gente falou, deu problema. Não era o ideal, mas fazia parte do esperado. Eu tenho como resolver. Tenho uma aliança fiduciária, tenho todas aquelas garantias que a gente mencionou, que traz o capital de volta e geralmente traz com multa, encargo, uma série de coisas que nos permitem ter uma rentabilidade muito interessante. Então, a gente está muito confortável com ele. De novo, é o dinheiro dos meus pais, ambos são aposentados, ninguém ganhou muito dinheiro ao longo da vida, são 2 pessoas que trabalharam ao longo de sua carreira inteira no setor público, como boa parte do Rio de Janeiro se formou, né? A classe média do Rio de Janeiro se formou. Então, são pessoas super conservadoras e é para esse perfil que a gente desenhou esse fundo. Perfeito. Não, perfeito, legal. Fica aí, né, a convite para conhecer. Nós como assessores, que a Kelly colocou, a gente já olhou, já vimos lá, e a Axis, não é à toa que a gente te chamou hoje para estar aqui, para falar desse assunto com a gente, porque a gente viu o quanto vocês têm bagagem, né? É uma gestora, né? Muito... Exatamente, a expertise para estar à frente aí dos créditos privados dos nossos clientes. E os fundos, de novo, a gente entra na pulverização, na diversificação, né? A gente fala muito isso na ponta, precisa diversificar. Você falou isso aqui sempre, respeita o seu suitability. Suitability é o perfil do investidor.
do cliente, aquelas perguntinhas, né, que o banco faz, não é à toa, né? Até mesmo para você se entender, eu estou disposto a correr esse determinado risco. Então, estando de acordo e trazer a diversificação para a carteira é fundamental, porque as oportunidades elas estão aí no mercado, riscos também vão acontecer. Eu acho que a grande questão da gente estar vivenciando realmente o risco em algumas empresas do crédito privado é justamente essa questão da Selic alta por tanto tempo, né? O empresário não aguenta, ele está muito, né? O endividamento alto. O endividamento está alto, o retorno dele está muito apertado, e aí é onde começa a pipocar algumas questões. Mas isso não resume ao mercado como um todo. Ainda tem Existem muitas oportunidades. Estruturas muito bem feitas e gente que está ali cumprindo certinho com os acordos, com os contratos. O Brasil é um mar de oportunidade. Aqui, boa parte dos empreendedores se financiam de maneiras diferentes do que no restante do mundo. Então, o mercado de capitais cresceu pra caramba e ainda não acessa boa parte dos empresários, empreendedores brasileiros. Então, você vê, a gente mora no interior de São Paulo. Eu vejo empresários do interior que estão a 100 quilômetros de São Paulo e que vão fazer um prédio, ele não pensa num CRI, ele não pensa num plano empresário, ele junta um grupo de amigos, vende os primeiros apartamentos, acumula capital, começa a obra e vai vendendo o restante e tenta fazer com que aquele projeto meio que se autofinancie. E, para isso, ele dá descontos relevantes na venda, que muitas vezes são maiores do que os juros que ele ia pagar. Então, existe muito espaço para o mercado de capitais entrar e mudar a dinâmica do mercado como um todo, usando o termo do agro, mas tem muita grama alta. Tem. E eu até vi um repórter da CNN falando no último evento que teve em Nova York, se eu não me engano, recentemente, e falando um recado, né, que ele ouviu lá, que no Brasil nós precisamos deixar de ser poupadores e nos tornarmos investidores. E isso vale tanto para o investidor na ponta que está colocando o recurso, quanto, né, as empresas, né? E é bem isso que você falou. E talvez isso vem mudando, a gente já percebe que está caminhando, até pelo acesso. Geralmente o acesso era para as empresas maiores, né, com governança, enfim. E hoje, com a entrada das gestoras, né, com o mercado financeiro, que também tem mudado, esse acesso tem se tornado, né, esse mercado tem se tornado mais acessível, inclusive, para essas empresas menores, né, para os empresários menores. Eu acho que a gente tem esse espaço, essa oportunidade, né, a gente já tem percebido isso aqui na ponta, né, inclusive os nossos clientes empresários, né, quando tem ali uma construtora, né, quando a gente vai falar desse tipo de produto, desse acesso que ele tem acesso através das gestoras menores, que ele, né, que muitas vezes num banco, num grande banco, ele não vai conseguir, mas que ele consegue, sim, acessar esse tipo de estrutura ali para o negócio dele, né? Mas ainda é um trabalho, né, Tur? Porque é uma questão até é uma questão até de cultural, né, do Brasil. Então ainda tem um caminho um espaço, porque uma educação financeira, até mesmo para o empresário, para ele entender que ele não depende só do banco, da instituição bancária, que tem diversas outras ferramentas. Mas isso é uma educação que quanto mais a gente fala, até o podcast é muito bom para isso, porque a gente coloca e as pessoas vão ouvindo cada vez mais e pode ir buscando. Que nem a Kelly falou, exatamente isso que eu ia mencionar. Vocês têm um trabalho muito importante em duas frentes. Uma delas, diretamente com os investidores. Então, muitos dos poupadores são empresários que foram acumulando capital e vocês têm acesso a eles diretamente com um time técnico que pode explicar, pode fazer essa introdução do mercado de capitais, e isso é super relevante, como com essa atividade. Eu acho que o podcast é um caminho maravilhoso, a gente vê muita gente usando hoje em dia, se informando via podcast, e é um canal muito bacana para você acessar as pessoas e começar a culturá-las. Explicar para aquele investidor que na hora que ele sai da poupança e vai investir num crédito privado, ele está incentivando a economia e vai ganhar muito mais dinheiro com isso. E explicar quais são os riscos também disso. Então, acho que é importante que ele entenda o que implica essa transição, como ela é feita e que tenha boa assessoria, boa gestão por trás para que ele não se frustre nesse movimento. Mas é um movimento relevante, a gente também montou um podcast com esse intuito e a gente chamou ele de Conexões, porque é justamente isso que acontece. A gente pega o dinheiro do poupador
e leva até um empreendedor que faz a economia girar. Então, acho que é um ganha-ganha, né? Quem conseguiu montar a sua poupança, quem conseguiu ali ver seu trabalho, montar uma reserva, ganha mais dinheiro porque está trazendo dinheiro para a economia, porque tem um cara lá valente no Brasil conturbado, está sempre cheio de eventos, empreendendo e fazendo a economia girar e ganhando bastante dinheiro com isso também. Então é um ciclo muito bacana e a gente está no meio dele, é muito gratificante. Muito bom, fantástico. Legal. Obrigada, foi uma conversa incrível. Foi mesmo. Crédito privado é um tema que vai continuar ganhando bastante espaço, né? E ter clareza sobre o que está comprando, aonde está investindo, onde está colocando seu recurso faz toda a diferença, né? Perfeito. Obrigada, Arthur, pela sua presença. Foi uma conversa super enriquecedora aqui para nós, para nossa audiência. E divulgar, né, para quem quiser aprofundar, conhecer o trabalho da Axis Investimentos, ou até mesmo entrar em contato com o Arthur. Ele também tem um podcast incrível lá que vocês fazem, que você colocou aqui, que é o Conexões, né? Então, a gente vai deixar os links na descrição para o pessoal também acessar lá vocês e conhecer e assistir o conteúdo lá do podcast, que é incrível. Fantástico. Né? Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada, gente, por vocês ficarem aqui até o final. Não deixem de compartilhar, curtir, comentar esse episódio, que é muito importante para nós também. E até a próxima.